Eu vou falar boa tarde, né? E aí, pessoal, boa tarde. Tô felizão de novo, tá aqui novamente, né? Podendo interagir pela câmera do telefone, mas ainda é uma interação. Queria tratar sobre um tema que eu venho, né, meditando. Isso não a partir de agora, mas desde quando eu nem acreditava em Deus ainda. E por incrível que pareça, às vezes a gente fica meditando, a quem nem lê a Bíblia e quem já lê a Bíblia. E na Bíblia tem vários versículos a qual a história discorreu ensinando e tudo mais. E um versículo que eu quero tratar hoje é Gálatas 5:1, que fala o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneça firmes e não vos sujeitais outra vez ao jugo da escravidão. Primeiro ponto. Aqui na continuação de Gálatas, nessa parte, Paulo trata da liberdade, esse jugo ao qual ele fala, não sujeitai-vos ao jugo novamente, é do jugo da lei, certo? Porque tem a diferença da nova aliança para a antiga aliança. Então tem a diferença da lei para a obra consumada de Cristo e tudo isso aí que a gente vai tratar e vocês vão ver aí no canal. Mas um ponto que sempre me pegou era o seguinte: quando eu era ateu, por incrível que pareça, na minha perspectiva, um ateu ou uma pessoa religiosa, os dois são presos. Nenhum dos dois conhece a liberdade. Porque pelo que eu meditava antigamente era o seguinte: quando eu olhava para os cristãos e pensava da seguinte forma: nossa, vou falar assim conforme o que eu pensava. A turma alienada, todo mundo era alienado, seguia uma coisa sem muito menos pensar, sem muito menos saber o que estava seguindo, mas pensava assim, que a galera era feliz. Que a galera era feliz pelo simples motivo de eles saberem assim, seguir algo e ter aquela plenitude, aquela sensação de liberdade, certo? Mas quando eu entrei, como vamos dizer assim, que eu vi a obra consumada de Cristo por partes, né? Ela, vamos dizer assim, picada pela metade, não picada, uma mistura da nova com a antiga aliança, mesmo assim eu comecei a entrar e buscava o quê? Enquanto eu estava comentando, tanto o ateu quanto o cristão, quem não é cristão, que, né, tem uma religião e tudo mais, eles tendem a buscar a verdade. Todos os dois tendem a buscar a verdade em si. Mas, como eu disse, o ateu, no meu ponto de vista, gente, na minha concepção, ele é preso porque para ele, né, para mim, como era para mim também, você parte de matéria e termina no nada existencial. Então, o nada existencial, a mente humana não consegue nem projetar isso. Você está aqui agora, quanto fé você morre e simplesmente nada. Isso é o nada existencial. O religioso em si, ele está lá, né? Ele está buscando algo que, teoricamente, na concepção dele, eterno, né? Bom e tudo mais. Mas quando eu chegava para dialogar com esse tipo de pessoa, estavam presos. A vida não era assim como eles falavam. E eu perguntava, mas como é que vocês podem viver e falar para mim de um Deus a qual toda hora que eu olho para vocês estão vivendo só de fachada? Então viveu esse paradigma até o ponto que eu falei assim, não, eu vou buscar por mim próprio, porque a maioria das pessoas fala, né? Não, eu não vou ver isso, não vou ver aquilo outro, eu vou buscar por mim mesmo. Vou buscar por mim mesmo, que eu veja isso daí, pronto. Aí eu comecei a buscar isso e tudo mais. Eu comecei a namorar, que hoje minha esposa, né? Primeira pessoa, comecei a namorar e já casei com ela. Ela era cristã, eu comecei a frequentar, mas nada tão assim, só levava ela. Mas encurtando a história, que o ponto não é esse, hoje eu vejo a suficiência e a obra consumada de Cristo, né? Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho, não tem outra verdade, e ele proporciona a vida. Aí você pode se perguntar assim, mas você está falando para mim de Gálatas, você está falando para mim da Bíblia. Eu nem acredito na Bíblia. Por que você está me ensinando isso? Por que você está falando isso para mim? Primeiro ponto, a Bíblia, ela é formada por um conjunto de histórias. E do mesmo jeito que eu falo para você é o seguinte: a sua vida, no ponto que você está hoje, ela é formada por um book, né? Por um livro de histórias, a qual você olha para trás, certo? Vê a qual ponto você passou e medita em cima daquilo. E vamos falar fisicamente, né? Que no mundo normal, você tenta melhorar ou não. Você tem liberdade. O interessante disso daqui é isso. O que eu estou falando aqui você pode muito bem levar em consideração, você pode tirar alguma coisa boa, tira uns pontos bons, alguns pontos não. Mas essa é a questão da liberdade. Para você que crê em Cristo, para você que não crê em Cristo, os dois pontos anseiam pela liberdade. Por isso que em Gálatas já fala: para a liberdade Cristo te libertou.
Se você crê ou não, você já é liberto. Porque a obra de Cristo, a obra da cruz, ela paira sobre todo mundo. Ela paira sobre todo mundo. E uma coisa que eu sempre prezava, sempre gostei, era a minha liberdade. Eu sempre brincava com minha esposa eu falava assim, ela me pedia alguma coisa, tal. Eu falava assim, não, então eu vou te dar. Aí depois passava um tempo, mas por que você me deu? Eu falava assim, nossa, eu prefiro gastar, né, brincando com ela, do que você falar na minha cabeça a questão da minha liberdade, a questão da minha tranquilidade. Então, era isso aí. Então, ela falando através da história da Bíblia, né, muitas pessoas vão falar o seguinte ponto. Ah, mas, então, você está cortando o Antigo Testamento? Você está falando de lei, falando de nova aliança, antiga aliança, então você está rasgando metade da Bíblia. Hora nenhuma eu falei isso. Hora nenhuma eu boto esse ponto. Eu estou falando que é o seguinte, a Bíblia é um emaranhado de histórias, a qual conta desde o princípio até depois da morte de Cristo, alguns anos depois, pelas cartas que Paulo escreveu e outros mais. Mas o Novo Testamento é um ponto a qual viveu pós-Cristo. O Antigo Testamento é um ponto a qual antes de Cristo o que aconteceu. Então você precisa das duas partes para entender a história inteira. Se eu te desse só o Novo Testamento, você ficaria meio no ar. Se eu te desse só o Antigo Testamento, menino, você ia ser um segundo Moisés na Terra. Mas, né, brincando assim em partes, esse estudo da Bíblia traz essa intimidade que eu tenho tido com Deus, me trouxe a entender um pouquinho do que é essa liberdade. E Paulo já fala, por que você vai voltar para o jugo da escravidão? Você que não é cristão. Você fala assim, o religioso é preso. Mas você, eu falo por experiência própria. E você que é cristão, fala assim, o que está no mundo está perdido. E você, que está pegando Gálatas 5:1 e botando no bolso. Ah, mas que não sei o que tem. Você está pegando um versículo isolado. Pera aí, gente. Uma frase do pastor Thiago Brunet, que eu trouxe para um bom tempo da minha vida, que ele fala o seguinte, por que você faz o que faz? Então, no meu ponto de vista, se você não sabe por que faz algo, você está vivendo a vida de outra pessoa. E não está pegando algo que já está pronto. A obra consumada já está pronta. Para a liberdade, Cristo te libertou. Se Cristo, aquele divisor de águas, aquele que conseguiu partir a sua linha temporal no meio, você está 2020 anos após quem? Após Cristo. Ele te mostrou isso para a liberdade, eu te libertei. Por que você está se deixando ser subjugado por alguém ou por outra pessoa novamente? Mas esse é só um pouquinho um ponto que eu queria tratar sobre liberdade e que eu estou gostando bastante. Que com isso, a gente também no ministério, eu, né, como pessoa, estou crescendo bastante e estou adorando isso aqui. Porque é um desenvolvimento tanto para mim quanto para você que tá aí do outro lado da telinha, brincando, né, e assistindo a gente e crescendo como corpo. Amém?